Olá, olá pessoal, eu sou o professor Márcio Wesley, estamos aqui para a gente comentar a prova de língua portuguesa aplicada para o concurso da Prefeitura de Campinas, especialmente o cargo de dentista, tá? Então vamos lá, para cima, olha aí, estamos juntos aqui, vamos comentar a prova de português, temos aqui o texto, tá? Um textinho razoável, né, em extensão, não é nem demais também, nem é tão pequenininho, tá? E a questão, número 1. É esta aqui, olha, questão número 1. Vamos conferir. Ele dizia assim: assinale a alternativa que apresenta conclusão correta a respeito do texto. Ótimo, a questão de interpretação que deseja extrair conclusões adequadas a partir do texto. Vamos conferir então na leitura do texto? Vamos comigo aqui, vamos fazer a leitura. Vem cá. Primeiro aqui, ok. Eu quero ficar aqui do lado, que a gente mantenha um contato, né? Então, olha só. Ele diz assim: os animais sentem luto? Essa é uma pergunta. Os animais sentem luto? E ela continua. Ele ou ela. Mittens, gato do nosso vizinho, era um aventureiro que gostava de entrar sorrateiramente na nossa casa sempre que surgia uma oportunidade entre seus passatempos, pega-pegas diários com os outros gatos do quarteirão. Quando ele desapareceu, algumas semanas atrás, nossa gata começou a se comportar de um jeito diferente. Quase sempre quieta e majestosa, ela ficou mais dengosa, resmungando enquanto olhava pela janela. Entre aspas, ela está de luto, fecha aspas, disse meu marido. Nós presumimos que Mittens estava morto. Será que a nossa gata, entre aspas, presumiu a mesma coisa? Falar sobre animais e luto convida a inevitáveis acusações de antropomorfismo, aquele hábito tentador de projetar características humanas em animais não humanos. Mas, como explica Susana Monsó, filósofa e escritora em Brincando de Ser Gambá, Como os Animais Entendem a Morte, em tradução direta, nosso medo do antropomorfismo pode levar ao pecado oposto da antropectomia, negação de que os animais apresentem características humanas. Abre aspas, ambos os erros são igualmente graves, fecha aspas, escreve Monsó e comenta ainda, ambos são descrições falsas da realidade. E ela continua, com o livro, ou ele, né, autor, o autor ou a autora, também aprendi que brincar de gambá, entre aspas, do título, envolve mais do que simplesmente ficar imóvel quando um gambá se sente ameaçado, entre aspas, ele para de responder ao mundo e começa a salivar, urinar, defecar e expelir uma gosma verde de cheiro repugnante de suas glândulas anais, fecha aspas, escreve Monsó. Parece muito mais esforço do que apenas brincar. Dois pontos. Expelir a gosma fedorenta é, sem dúvida, comprometer-se com a brincadeira. Alguns animais parecem de fato passar pelo luto, diz Monsó, referindo-se a girafas fêmeas que perambulam pela área onde um filhote morreu, e a queixadas, tá? Referindo-se também a queixadas que limpam repetidas vezes o cadáver de uma companheira morta. Ela abre o livro com uma fotografia de um centro de resgate de chimpanzés. Dois pontos. Uma chimpanzé morta, chamada Dorothy, está sendo empurrada em um carrinho de mão por um grupo de seus companheiros chimpanzés, que estão estranhamente silenciosos enquanto olham para ela aparentemente emocionados e solenes, tá? Eu chamo a atenção para que o próprio texto destaca aqui palavras que, utiliza palavras que mostram a aparência, né? Como aqui tem aparentemente, tá? Outras partes aqui, né? Ela deixa assim, aquela estranheza, ou, né, entre aspas, como ela falava aqui, presumir, tá? Será que a gata presumiu a mesma coisa, mas presumiu entre aspas, né? Tudo em questão de aparência e não de certeza sobre o comportamento exato que os animais estariam apresentando, tá? E aí o texto termina aqui, os chimpanzés estavam sofrendo, né? Uma pergunta, tá? Será que eles sabiam que o que tinha acontecido com Dorothy em um dia aconteceria com eles?
Monceau apresenta seu livro em termos da, abre aspas, filosofia das mentes animais. Ela sabe que para leitores céticos essa abordagem pode parecer difícil de engolir, mas ao final do livro eu estava convencido de que muitos animais não humanos têm, de fato, um conceito de morte, entre aspas, mesmo que não seja necessariamente o mesmo que o nosso, tá? Estava no The New York Times, tradução de Renato Prelorenzo. E então, a nossa questão pede aqui, qual é a conclusão correta a respeito disso, né? Qual é a conclusão correta? Veja lá. Letra A. Animais humanos demonstram comportamentos semelhantes aos o quê? Aos não humanos, animais humanos e animais não humanos. O texto não usou essa oposição, animais humanos de um lado e animais não humanos de outro. Não, a oposição estava, né, na diferença entre um comportamento humano e, por outro lado, o comportamento não humano, né? Isso aí já está bem diferente em relação ao texto. Então, letra A descartada, tá? E a letra B. O luto em animais não humanos é uma projeção humana que está completamente distante da realidade dos comportamentos desses seres? Não, completamente distante não, tá? De alguma forma o texto admite que pode passar a impressão de que animais não humanos têm alguma atitude ali similar em algum aspecto ao que nós temos diante da morte, né? Então não é completamente distante, tá? Na letra C, confere comigo. A ideia de que os animais possuem um conceito de morte idêntico ao dos humanos é amplamente defendida. Não é idêntico, tá? Mas que tem alguma forma de demonstrar esse sentimento, tá? Só que não é uma forma idêntica, ok? Tá? E a letra D. Ao se evitar o antropomorfismo, incorre-se no perigo de não se enxergar que pode haver características humanas em animais não humanos. Essa é a resposta, pessoal, tá? E ela mesma, ou ele mesmo, né, tinha observado aqui no texto, que se você vai rejeitar o antropomorfismo, que é você transferir atitudes humanas para animais, e então se você rejeita isso, você também corre o perigo de ir para o extremo oposto, né, aqui como ele chama de antropectomia, que é a negação total de que os animais apresentariam algumas características que os humanos também podem apresentar, né? Tá? Então fica a nossa letra D. Quando você evita o antropomorfismo, você incorre no perigo de não enxergar que pode haver características humanas em animais não humanos. E a letra E. No experimento, os chimpanzés reagiram de forma automática? Não, né, pessoal? Não foi isso, né? E sem abalo afetivo, né? Piorou. O que nós vimos que o texto relata é a fotografia que aparece no livro da filósofa sobre comportamentos animais, e essa fotografia mostrava uma chimpanzé morta, né, carregada pelos seus colegas em um carrinho de mão, e eles em volta estavam silenciosos, pensativos, cabisbaixos ali, tá? Dando a impressão de que demonstrariam algum aspecto afetivo. Então, eu não posso dizer que sem nenhum abalo afetivo, tá? Vamos ver o corpo da companheira morta Dorothy. Letra D, então, a nossa resposta, e sim, tá? Também o gabarito da banca, portanto, sem nenhum problema, sem nenhuma possibilidade de recurso aqui. Vamos lá, número 2. De acordo com informações do texto, o comportamento dos chimpanzés diante da morte de Dorothy pode ser interpretado como? Letra A. É um comportamento puramente instintivo, em que não se percebe a presença de sentimento de nenhuma espécie? Não se percebe, tá? Percebe-se uma aparência ali, alguma similaridade com as nossas atitudes diante de alguém que morreu. Mas dizer que não se percebe sentimento de nenhuma espécie, né? Isso fica errado. Letra B, é uma expressão de respeito que sugere, olha bem a palavra, sugere algum tipo de compreensão e emoção diante do momento da finitude da vida. Tá? Isso tem realmente a ver. Sugere, você pode, né, olhar para aquela fotografia e imaginar, parece que eles estariam demonstrando ali alguma sensação, né, diante da morte da colega. Letra C. Uma demonstração clara das sensações diante da morte experimentadas pelos chimpanzés
totalmente diversas. Diversas não, tá? Na verdade, são similares em alguma forma, em algum aspecto, são similares às atitudes humanas. Letra D. Um exemplo de como os animais sabem imitar comportamentos humanos no momento da morte? Não se tratava de imitar, mas de também agir de alguma forma que revele um aspecto similar ao luto humano, né? Tá na questão de imitação, tá? E a letra E, uma prova definitiva, olha que palavra forte, né? Prova definitiva, irrefutável, né? Que não pode ser recusada, é de que os chimpanzés sofrem a ausência dos entes queridos da mesma forma que os humanos. Não era uma prova irrefutável nem definitiva, mas, assim, um indício, né? Um indício, uma aparência de que teria, sim, algum comportamento ali similar aos humanos diante da morte, tá? Então, ficamos aí com a letra B de bola. E é também a resposta da banca, sem problema nenhum, tá? Portanto, sem recurso. Vamos lá, número 3. Leia as frases formuladas a partir do texto. São formuladas a partir do texto. O que isso significa? Ele aqui vai pedir que você analise estas frases que você vê agora na questão, independentes do texto. E o que ele quer saber aqui? A alternativa que completa as lacunas, respectivamente, obedecendo a norma padrão de regência, que é para observar a transitividade de verbos e de nomes, tá? Transitividade verbal e transitividade nominal, ou regência verbal e regência nominal. Trata-se de emprego de preposições, tá? Com ou sem preposições, e a Banca VUNESP tem feito esse tipo de análise, sobretudo assim, com emprego de pronomes relativos, né? Que você percebe aí, tá? Pronome que, pronome o qual, os quais, as quais, tá bem? Então vem cá, na primeira frase, a escritora Monsó nos lembra. E aí nós precisamos recordar a regência do verbo lembrar. Quando o verbo lembrar é pronominal, né, e você conjuga o verbo lembrar com o auxílio dos pronomes me, te, se, nos e vos, você vai ter o verbo lembrar e o verbo esquecer, tá? Os dois verbos, como transitivos indiretos. Eu me lembro, você se lembra, nós nos lembramos de algo, você se lembra de algo, eu me lembro de algo, tá? Mas quando eu retiro esses pronomes me, te, se, nos e vos, quando eu retiro esses pronomes, o verbo lembrar e o verbo esquecer tornam-se verbos transitivos diretos, tá bom? Aqui nós temos esse verbo como transitivo indireto, exige a preposição. E onde estaria o complemento dele, né? Que nos lembra de algo, nos lembra de quê? Nos lembra de que somos apenas mais um animal, tá? Necessidade de ter aqui a preposição de. Isso você confere na letra A, você confere na letra B e na letra C, mas não confere nas letras D e E, que nós já vamos de pronto eliminar, tá bom? Outra frase lá em cima, há mistérios da morte no mundo dos bichos. E ele completa depois, a escritora Monsó desconfia. Nós temos aqui o verbo desconfiar, transitivo indireto. E agora o que nós vamos utilizar é diferente um pouquinho da análise morfológica do que nós vimos na letra A e a análise sintática também. Calma que eu vou explicar, tá bem? O que nós temos que usar agora é a palavra que no seu papel de pronome relativo. Por quê? Porque nós conseguimos trocar esse que por os quais, né? Tá? Referente aqui aos bichos, não é isso? Então, você confere que é possível falar os bichos os quais a escritora desconfia. Mas aí vem o detalhe. O verbo desconfiar, que nós já sabemos é transitivo indireto, esse verbo rege a preposição de. E eu preciso obrigatoriamente levar esta preposição de aqui para trás, junto do meu pronome relativo. Então, eu posso escrever de duas formas aqui. Dos quais, ou então escrever de que, mas tem que existir aqui essa preposição obrigatoriamente, não pode ficar sem essa preposição. O que tem de diferente nessa segunda frase, em comparação com a primeira frase lá do nosso enunciado, é que na primeira frase a palavra que aparece para completar o verbo que você viu lá no começo da frase. Quando eu estou completando o verbo, a palavra que se comporta como a conjunção integrante. Tá? Quando eu tenho a conjunção integrante, a preposição veio de algum verbo anterior. Escutou o que eu falei? Veio de algum verbo anterior, tá bem? Mas quando se trata aqui do pronome relativo, como nós temos na segunda frase, né? Pronome relativo, a preposição que o pronome relativo recebe antes dele vai depender da regência de termos que você encontra depois
depois na sequência da frase, tá bom? Tá bom? Então já deu a resposta, será que foi? Então vai ser de que, né? Você desconfia de que. A letra A escreveu com os quais, a letra B escreveu dos quais, fica bem, né? E os quais, mas sem a preposição, então tá fora, nós já eliminamos aí, tá? Nós já eliminamos e chegamos à resposta, ficou na letra B. Confere? Tá bom? Aí só completando para você ver aí o restante. Olha, próxima frase aqui, os mistérios da morte no mundo dos bichos. A escritora só concorda, mas quem concorda, concorda com, não é isso? Então você vai escrever com e poderá escrever com que, tá? Ou você poderá escrever com os quais, né? Que você pode substituir a palavra que por os quais, na referência aqui com os bichos, tá? E você mantém aqui a preposição com, que já é obrigatória para completar o verbo concordar. Novamente temos aqui pronome relativo e mais uma vez eu vou lembrar que a preposição antes do relativo vai sempre depender de um termo posterior a esse relativo, tá bom? Tá? Então, confirmando aqui a nossa resposta, tá vendo, né? Pelos quais jamais daria aqui nem a palavra que sozinha, tá bom? Aí que outra frase, são muitos os mistérios da morte no mundo dos bichos e a escritora só se refere. Quem se refere a alguma coisa, não é isso? Então, ali eu devo escrever a preposição a juntamente com o pronome relativo que, tá? Bom, eu poderia também ter feito aí uma substituição, né? Esse que, tá? Ele estaria retomando o quê? Vamos reler para ver exatamente qual é a retomada? São muitos os mistérios da morte do mundo dos bichos e a escritora só se refere. Ela se refere a esses mistérios da morte do mundo dos bichos. Então eu poderia trocar de novo essa palavra aqui por os quais e a preposição continua ali, né, pessoal? Obrigatoriamente. Então, outra opção eu falei, outra opção, tá? Você pode escrever a que e pode escrever aos quais, ok? O que ele fez na letra D foi, né, optar por escrever a que. Tá certinho. E para fechar aqui a questão, os bichos, a escritora só mantém mais afinidade, são os chimpanzés, tá? Quando eu falo que a pessoa mantém afinidade, você completa isso como? Você mantém afinidade com alguma coisa, não é verdade? Então eu posso escrever assim, com que, tá? Ou eu poderia substituir aqui o nosso pronome relativo que, né? E no lugar desse que eu poderia escrever os quais e mantenho assim ali a preposição obrigatória, tá? Vai ficar com os quais, né? Que foi o que ela fez aqui, tá? A banca fez na letra B. Maravilha? Então, sem problema, a resposta é a letra B de bola. A banca deu essa resposta, está ótimo, tá tudo de acordo, sem problema, sem possibilidade de recurso. Vamos lá na próxima, número 4. Veja aí. Leia as frases, ele destacou presumiu e céticos. No texto, o final do primeiro parágrafo, você lia que eles pensaram que a gata, né, talvez presumisse que o outro lá, o coleguinha dela, né, tivesse morrido, tá? Aí aparece essa observação lá. Será que a nossa gata presumiu a mesma coisa? Tá? E depois, o comentário que ela sabe. Para leitores, a autora do texto, né, sabe que para os leitores céticos essa abordagem pode parecer difícil de engolir. O que a nossa questão quer? Estão apresentados correta e respectivamente, né, então na mesma ordem, um sinônimo, primeiro, tá, e um antônimo, segundo, das palavras em destaque. Então tem que ser o sinônimo de presumiu, não é isso? E o antônimo de cético. Tá? Então vamos ver primeiro o sinônimo. Sinônimo de quê? De presumiu. Sinônimo de presumir é ter certeza? Não. Presumir não é certeza. Presumir é você supor, né? Imaginar que algo possa ser daquela forma. Assumir também não, tá? Pressupôs, interessante, né? Interessante. Decidir, não, decidir é muito forte. E adivinhar também não é o caso de pressupor. Até agora nós já respondemos, né? A resposta fica na letra C. E só para confirmar agora, o antônimo, o contrário de cético, é uma pessoa crente, uma pessoa que tem fé, uma pessoa contrária ao cético, né? Fiel não é a palavra para ser contrário do cético. O cético é aquele que primeiramente duvida. E com a dúvida sistemática, ele vai procurar, né, provas para demonstrar algo até ele realmente poder
né, acreditar enquanto as provas sustentarem aquele fato, né? Se as provas um dia ruírem, ele volta ao ceticismo. Incrédulo está como sinônimo, não é verdade? Tá? Sensível não é contrário, nem é igual. Sensível é apenas diferente. O sentido é apenas diferente, tá? Infiel também diferente. Ficamos na nossa resposta, letra C. Também é a resposta da banca. E aí, novamente, sem problema, sem recurso, tá? A questão está bem adequada aí. Gabarito correto. Número 5, temos o texto de volta, tá? Eu coloco de volta o texto porque pode ser que a gente olhe aqui alguns parágrafos, né? Que é o caso na questão. Ele cita aqui o quinto parágrafo, o primeiro, o quarto parágrafo, o quarto. Mas vamos ver se realmente era preciso observar essas passagens dentro do texto. O enunciado pede o quê? Observa-se palavra ou expressão empregada em sentido figurado. Sentido figurado quer dizer um sentido imaginário, né? O sentido que a gente coloca fora do uso dicionarizado, tá? Veja aqui a letra A. Ela sabe, é a escritora de quem ele está falando, né? A filósofa, a autora do livro lá sobre atitudes dos animais. Ela sabe que para leitores céticos, essa abordagem pode parecer difícil de engolir. Até aqui, antes do verbo engolir, até aqui tudo que ela escreveu era o sentido real, era o sentido denotativo, desde o começo. Mas aqui, a atitude de engolir, tá? Está sendo atribuída a você engolir uma abordagem filosófica. Engolir aqui é claramente um sentido figurado, é claramente uma conotação, tá? Você não engole no sentido real, você aceita, né? Você admite, seria o sentido real. Aceitar, admitir uma ideia, admitir uma proposta, aceitar uma abordagem. Então é claro que aqui está a nossa resposta, a letra A, é aí que está o sentido figurado que ele queria. A Banca Vunesp sempre faz esse tipo de questão. Só para conferir as outras, letra B, quando ele desapareceu, né, foi o fato do gatinho que sumiu, tá, no sentido real. Algumas semanas atrás, nossa gata começou a se comportar de um jeito diferente. Isso aqui é a observação dos humanos, né, que eram os tutores da gata, eles perceberam um comportamento diferente da gata. Isso aqui não é você dizer sobre a gata que ela estaria agindo como um ser humano. Se você dissesse que a gata conversou, né, que a gata pensou, aí você estaria atribuindo à gata atitudes humanas. Isso seria uma prosopopeia, seria um sentido figurado. Mas aqui não, aqui é uma atitude da gata mudando o seu comportamento, ela passou a ficar dengosa, passou a ficar na janela ronronando, né, tá? Então é uma atitude típica do animal, isso não é linguagem figurada não, ok? Então só denota aqui, tá bom? Na letra B só denota. Na letra C, queixadas que limpam repetidas vezes o cadáver de uma companheira morta, né? Uma atitude no seu sentido literal, tá? De um animal estar ali diante do cadáver de alguém da sua comunidade e ela vai limpando, mas é o sentido literal. Isso aqui é somente a denotação. Não tem sentido figurado aí. Na letra D, Dorothy está sendo empurrada em um carrinho de mão por um grupo de seus companheiros chimpanzés, né? Dorothy, o nome dado a chimpanzé, ela já está morta e os demais ali estão empurrando o carrinho de mão com o corpo dela e ficam ali, né, silenciosos. Isso está no seu sentido literal. E o último que é Dismonsó, referindo-se a girafas fêmeas que perambulam pela área onde seu filhote morreu, tá? Então tudo aqui denota tudo. Só a letra A teve lá um trecho no sentido figurado, né? Só a letra A, portanto, a resposta. Tranquilinha também, sem recurso, né? Vamos adiante. Número 6, ele quer a alternativa em que a pontuação da frase formulada a partir do texto está de acordo com a norma padrão. Só foco na pontuação nessa questão. Quando nós analisamos pontuação, temos que ficar alerta para esses 3 termos da oração que não podem ser isolados, SVC. O que é SVC? Letra S de sujeito, letra V de verbo e letra C de complemento. Esses 3 termos são inseparáveis na oração, tá? Então vamos conferir, letra A. Nossa gata era, verbo, né? Sujeito, nossa gata, portanto, correto aqui sem vírgula. Nossa gata era, completa, quieta e majestosa. Vírgula, e depois, mas aí tem um probleminha. Esse depois que forma uma locução conjuntiva.
Depois que. São palavras aqui inseparáveis, não poderíamos ter essa vírgula aí, tá? Isso forma locução conjuntiva. Depois que Mitens desapareceu. Agora tem um detalhe, ele usou uma vírgula antes do E, tá? Que até poderia ser usada facultativamente. Porém, o que é mais assim necessário é colocar uma vírgula aqui para combinar com a outra mais adiante, tá? E essas duas agora combinadas isolarem o que nós temos aqui deslocado, que é uma oração subordinada adverbial temporal. Tá? Ela está aqui no meio da frase, ela deveria estar entre vírgulas. A vírgula antes do E até que poderíamos deixar, que é facultativa, ou retirar, mas é essencial, obrigatório, que exista essa outra vírgula agora, para a gente ter essa oração adverbial entre vírgulas, tá? Na letra B, vamos conferir. O hábito, mas a palavra hábito recebe aqui depois dela um complemento. É o hábito de quê? Tá? Você está completando o hábito de que não pode haver essa vírgula porque nós vamos ter um complemento nominal. O hábito de projetar, o hábito de que, tá? O hábito de projetar características humanas em animais não humanos. Agora veja que em seguida aparece o verbo representar e o sujeito para esse verbo. Quando eu perguntar o que é que representa o antropomorfismo, qual que é a resposta? A resposta é tudo que ele tinha escrito até aqui, pessoal. Tudo isso de amarelo que eu colori para você aqui é o sujeito do verbo representar. É o hábito de projetar características humanas em animais representa. Então não pode haver essa vírgula separando o sujeito. Por mais longo que seja o sujeito, ele não fica isolado por pontuação, ele não pode se separar do verbo, tá? Então, ok. Depois ele completa, né? Aparece o seu objeto direto, ok, tudo bem, não tem vírgula. Na letra C. Quando morre um filhote... Quando morre um filhote. Percebeu aqui o verbo morrer? E percebeu também a palavra quando, tá? Isso quer dizer que nós temos aqui de verde, onde eu sublinhei, uma oração subordinada adverbial temporal, e ela está deslocada no começo da frase, né? Essa oração adverbial apareceu primeiro, antes que a oração principal. Tem que ter uma vírgula aqui obrigatoriamente, tá? Depois ele escreve as girafas fêmeas e o verbo, né? Caminham. Mas é as girafas fêmeas aqui o sujeito, então não pode ter essa vírgula aqui separando sujeito e verbo, tá? Caminham sem rumo, diz o modo como elas caminham, não é isso? O modo. E na região onde ocorreu a morte, vai dizer o lugar. Se você tem aqui dois trechos seguidos, tá? Cada trecho dando um sentido adverbial. Primeiro que é o modo, que é sem rumo, tá? E outro que é o lugar, na região onde ocorre a morte, eu obrigatoriamente vou ter que colocar vírgula entre os dois adverbiais que criaram uma enumeração. Enumeração é uma lista de termos de mesma função. Eu falei mesma função. Mesma função é adjunto adverbial de modo e o outro depois adjunto adverbial de lugar. Eu falei mesma função. Função é adjunto adverbial, tá? O sentido só é que tá diferente, tá bem? Mas é necessário ter a vírgula aqui por enumeração. A primeira tudo bem, até poderia retirar, ela é facultativa, porque os adverbiais apareceram no final da frase. Os adverbiais no final da frase estão na ordem direta. Eles podem ter a vírgula antes, tá? Ou não, fica facultativa. Mas entre eles aqui, onde eu falei que tem que ter, tá? É necessária essa vírgula para enumeração. Ok, na letra D comigo. Monsó diz que, verbo dizer, né? O sujeito é a escritora aqui, Monsó. Diz que, aí aparece a nossa oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Qual que é a nossa oração subordinada substantiva? Vou colorir de amarelinho para você, tá? Ela diz o seguinte, que ele fica imóvel. Essa parte amarela é a nossa oração subordinada substantiva objetiva direta. Acontece que no meio do caminho você encontra uma oração subordinada adverbial temporal, falando quando o gambá se sente ameaçado, né? Com o verbo sentir. E aí sim, muito bem, isso aqui tem que ficar entre vírgulas, é uma oração subordinada adverbial que está aqui deslocada no meio da frase. Tem que ter mesmo essas duas vírgulas, tá? Então tá certinho. E o resto? Ele fica imóvel e... Tá? Estamos ligando dois verbos aqui, né? O verbo ficar e o verbo parar, e os dois com o mesmo sujeito. Ele é o sujeito do ficar e também o sujeito do parar. Os dois verbos com o mesmo sujeito, nós não vamos usar vírgula antes do E, tá? Para de responder ao mundo. Então, nossa resposta aqui, letra D.
na questão número 6. Portanto, tá certinho isso aí, porque corresponde ao gabarito da banca, tá, pessoal? E na letra E, só para confirmar aqui. O gato do nosso vizinho. Epa, mas aí é o sujeito para o verbo ser, tá? É o sujeito, o gato do nosso vizinho. Então não cabe aqui colocar essa vírgula de forma alguma. Era um aventureiro que gostava de entrar. Ok, mas vai entrar onde? Vai entrar onde? Na nossa casa. Além de ser para o verbo entrar um complemento, entrar em, tá? Além disso, você vai encontrar a palavra sorrateiramente dizendo o modo e depois, na nossa casa, dizendo o lugar, acontece a necessidade da vírgula que eu já tinha mostrado na letra C, entre dois adjuntos adverbiais que têm sentidos diferentes, tá? O primeiro que foi o modo e o outro que foi o lugar. Temos de ter essa vírgula aqui. Você tem uma opção aqui na letra E, que seria a opção de retirar as duas vírgulas para deixar essa palavra sorrateiramente livre, sem vírgulas, porque quando o advérbio, né? Advérbio é uma palavra só, ele está deslocado, pode ficar entre vírgulas ou ficar sem vírgulas. Quando são duas palavras que formam locução adverbial, falei duas palavras, ainda assim é facultativo colocar entre vírgulas quando desloca locução adverbial. Se forem três palavras ou mais, tá? Aí a locução adverbial deslocada vai ficar entre vírgulas obrigatoriamente. Muito bem, letra D. Vamos a 7. A banca Vunesp gosta, né, das tirinhas do Calvin e do Haroldo. Está aí. Número 7. Assinale a alternativa que preenche respectivamente de acordo com a norma padrão. Tá, é sobre o emprego dos demonstrativos. Este, esse, qual é? Bom, este é o pronome da proximidade máxima. Aquilo que está junto de quem fala, tá? Deve ser referido como este. Eu pego aqui a caneta e digo esta, com T, está junto de mim. Você que está aí vendo a aula, você olha para mim e você fala para mim, professor, essa caneta aí, com dois S's, essa, porque não é junto pertinho, mas, né, junto de quem está te ouvindo quando você fala. Aqui no texto você lê, olha, o personagem Calvin dizendo, sabe, Haroldo, é melhor a gente desistir. Eu não sei fazer robôs e... Ele fala a palavra aqui, tá vendo? Então é o robô que está ali junto dele que está falando. Então tem que ser este. É este aqui, não serve para nada. É o Calvin falando sobre o robô que ele está mexendo agora. Se fosse o Tigrão lá, né, o Haroldo falando, tá? Né, ele ia olhar para o robôzinho na mão do Calvin e o Haroldo diria, esse aí, Calvin, esse robô que está na sua mão, tá? Então nós temos este na letra A e este na letra E. Já eliminamos as outras, né, automaticamente. Vamos ver outra passagem do texto? Onde é que nós lemos agora, né? Caraca, e nós perdemos o dia todo nisso. E eu que tinha certeza, e quando eu completo certeza, tá? Quem tem certeza de algo, é ou não é, pessoal? Você tem certeza de alguma coisa, tá? Então precisa ter a preposição que não teve na letra A, mas teve na letra E. Certeza de que? Portanto, já saiu a nossa resposta. Letra E, tá? Certeza de que o robô. E agora a colocação do pronome, né, pessoal? A colocação do pronome. Professor Márcio, mas eu tô vendo aí livraria. Livraria é o verbo no futuro, né? É, futuro do pretérito, é verdade, é. Então, professor Márcio, eu pensei que ia ficar no meio, porque eu aprendi que quando o verbo está no futuro, vai ser o pronome assim, é mesóclise, no meio do verbo. Repito que você tem que lembrar, né? Eu sempre digo, é necessário lembrar que se você encontrar palavra atrativa antes do verbo, se você tiver palavra atrativa antes do verbo, vai ser próclise, ponto final. Não tem conversa, a próclise prevalece. E é o que está acontecendo aqui. Márcio, mas a palavra atrativa não está coladinha no verbo. Eu concordo com você. A palavra atrativa está aqui na nossa tira, né? Antes do sujeito, sim, mas é a palavra atrativa que introduz a oração onde fica o verbo que nós estamos aqui ligando com o pronome. É a oração onde fica o verbo livraria. Então, se a minha palavra atrativa introduziu a oração, o verbo dessa oração que a palavra atrativa introduziu, tá? Esse verbo vai ter próclise, vai ter o pronome antes. Por isso a letra E, certíssima, tá bom? Nem tem como ser livrar-nos-ia aqui não, porque existe a palavra atrativa, então não é admitida. Outra colocação só pode ser aí próclise, só pronome antes do verbo, tá? E para fechar aqui, olha, e acho que ele...
tá? De novo tem palavra atrativa aqui, tá vendo, pessoal? A palavra que, seja ela conjunção integrante, seja ela pronome relativo, a palavra que é sempre atrativa, exige a próclise obrigatoriamente, tá? Então, e acho que ele nos livrou. Não daria para ser livrou-nos, né? Como ênclise, não daria para ser o pronome depois do verbo, porque tem a palavra atrativa ali, tá bem? Então, letra E, sem problema, resposta da banca e tá certíssimo, tá? Vamos ver aqui a última questão dessa prova, número 8. Assinale a alternativa cuja frase adaptada da matéria Maus Tratos aos Animais, publicada na revista Super Interessante, novembro de 2018, atende a norma padrão de concordância, e ele deixa isso aberto, porque nós temos que olhar concordância nominal e também concordância verbal, né? Tá? Bem como a necessidade ou não do sinal indicativo de crase na palavra em destaque. Vamos observar o uso da crase, que já está em destaque, né? Fica até mais fácil, né? Ele mesmo destacou aqui, negrito. Ele já deixou em destaque. Fica até mais fácil a gente verificar logo a crase, que assim você já elimina algumas opções, né? Faz assim na prova. Na letra A, como é que está? Com menos de um mês, desmama-se os filhotes da porca à força. Você está dizendo para o verbo desmamar como que você faz a ação de desmamar os filhotes da porca. Como você faz isso? Resposta: à força. O que nós temos aqui nessas duas palavras, à força, é uma locução adverbial de modo, e a palavra força é feminina, a crase, portanto, está correta, tá? Eu vou olhar a crase primeiro, calma, que eu vou depois também olhar a parte da concordância, tá bem? Na letra B, as granjas não têm interesse em criar os pintinhos machos, pois eles demoram mais para engordar. Eles, quem são eles? Os pintinhos machos, eles demoram, olha o verbo, eles demoram mais para engordar do que as fêmeas demoram. Cuidado com isso, pessoal, porque nas comparações é normal você chegar ao final da frase e ter um verbo subentendido, como aqui. E aí, com esse verbo subentendido, as fêmeas aqui se comportam como sujeito, pessoal. As fêmeas aqui se comportam como sujeito. E daí que sujeito não tem preposição inicial. Não tem. Sujeito é termo sem preposição inicial. Se não existe preposição inicial, a gente não tem como colocar crase, porque a crase ocorre quando existe preposição a, para você juntar a preposição a com o artigo definido a ou com um pronome iniciado com a letra a, né? Se aqui nem tem preposição porque é o sujeito, não tem como ter crase. A letra B você já eliminou logo, tá? Calma que eu vou comentar tudo, calma, eu tô vendo só a crase primeiro, tá? Ao longo do século XX, as indústrias alimentícia e farmacêutica, isso aqui, tá? É certíssimo pelo parâmetro da concordância. Eu coloco no plural o substantivo. As indústrias, eu coloco no plural. E como eu quero evidenciar que existem dois tipos de indústria, existe o tipo de indústria alimentícia e existe outro tipo de indústria que é farmacêutica, eu deixo cada adjetivo depois assim, no singular. Tá perfeito isso, tá? Certíssimo. Elevaram a exploração animal a aí não vai ter crase. E ele fez certo, porque estamos antes de um masculino, que é um patamar, tá? E outro motivo para não ter crase também é que se trata de um termo indefinido, né? Seja um indefinido, seja uma no feminino, não vai ter crase como indefinido, tá? Não, porque crase tem artigo... Qual o nome do artigo que tem na crase, pessoal? O artigo definido, a, né? Ou as no plural, para combinar com a preposição a, ok? Tá? Então aqui tudo bem nessa parte. Agora a concordância deu certo também, você viu? Ele fala que elevaram, por quê? Porque são as indústrias que elevaram a exploração animal. Olha que coisa boa! Então, nossa questão número 8 ficou na letra C. Já achamos a resposta. Calma que eu vou comentar tudo, espera aí. Na letra D, professor, essa crase no começo eu estou achando esquisita. Você pode até achar esquisita, mas a questão não marcou essa crase, não colocou em negrito essa primeira. Então desencana, desencuca disso. Ele colocou em negrito foi outra, que está antes da palavra masculina fio. Aí não pode, a crase é coisa de menininha. Crase é coisa de menininha, um enfeite, é um acento para colocar na letra A. Isso é uma brincadeira pedagógica que eu faço, tá bom? Peço licença, é só uma intenção de trazer um aspecto fácil de lembrar, para você ficar com isso, né, na memória. Crase é um enfeite, é um acento que eu coloco na letra A. Então eu brinco assim, olha, gente, é coisa de menina, tá? Vou colocar enfeite na letra A. Isso aqui é fio, fio é a palavra masculina, não vai ter crase antes de masculino, tá?
Mas, Márcio, essa crase do começo, eu vou te explicar por que ela está aí, tá bom? Eu vou te explicar. Calma que vamos lá. Ele colocou crase pelo seguinte: aqui nós temos um complemento que foi invertido. Ele não começou essa oração com sujeito, não. Ele começou foi com complemento, tá? Então, a tortura dos animais, que podem durar horas, acrescente-se. Você vai acrescentar alguma coisa a outra. Acrescentar como transitivo direto e indireto. Você acrescentar uma coisa a outra. Então, estou acrescentando alguma coisa à tortura dos animais. Pede a preposição, pede. Lá vai ser um objeto indireto, tá? Ok? E aí, tortura é a palavra feminina. Essa crase está certa. Mas não foi o foco da questão, tá? Ele não marcou, não deixou em negrito. E a letra E. Finalmente, após décadas em que se encarou os animais como objetos, a indústria começou a repensar verbo, né? Não vai ter crase antes de verbo, porque verbo não tem artigo feminino. Eu falei não tem artigo feminino, tá? Às vezes você pode ter um artigo masculino para transformar a palavra que era verbo, tá? Transformar em um substantivo, ok? Mas aqui é verbo. E se tivesse artigo, se tivesse, eu falei, se tivesse, seria artigo O, tá? E não vai ter crase do mesmo jeito, porque seria masculino, tá bom? Antes de verbo, crase é proibida. Agora vamos ao aspecto da concordância. Vem comigo, né? A gente analisou só a crase, agora vem ver a concordância comigo. Letra A. Com menos de um mês, desmama-se. Problema, porque esse verbo é transitivo direto, aí a palavra se aparece como partícula passivadora PA. O que acontece é que ela vai transformar, escuta, ela vai transformar. O que era para você chamar de objeto direto aqui, não vai mais chamar de objeto direto, porque a palavra se aparece e transforma esse objeto. Ele vira sujeito paciente, tá? Então era para você ter conjugado o verbo aqui na forma de terceira pessoa plural, assim, olha, desmamam-se os filhotes, com o sentido de voz passiva, que é os filhotes são desmamados, tá bom? Era isso aqui. Na letra B, as granjas não têm interesse em criar os pintinhos machos, pois eles demoram, né? Aqui tá tudo bem, mas falta o acento no tem, porque nós estamos falando de um sujeito no plural. As granjas, elas têm. Então, acento diferencial para este verbo quando se conjuga na terceira pessoa plural, tá? Na letra C tá tudo bem, vamos para a letra D. Tem um erro de concordância aqui na letra D. A tortura dos animais que podem durar horas, gente, o que é que pode durar horas ou dias? Não são os animais aqui, tá? O que pode durar horas é a tortura. Concorda comigo? Ah, Márcio, mas é que eu aprendi que o pronome que retoma o antecedente, a palavra coladinha. Oi, espera aí. A palavra coladinha não. O substantivo, escuta. Pronome relativo retoma o substantivo que estiver logicamente articulado com ele na frase. O que está articulado aqui, que faz sentido para falar que pode durar horas ou dias, é a tortura. Então, ela pode durar horas ou dias, tá bom? Acrescente-se, mas aqui veja, eu falei já, né, que é transitivo direto e indireto, então você pensaria, professor, então, seus sacrifícios aí, objeto direto, não é? Só que o pronome se apareceu, ele vai transformar, esse aqui é a partícula passivadora, vai transformar, não é mais objeto que está ali, é sujeito paciente. E está no plural, não está? Seus sacrifícios? Então aqui eu deveria escrever acrescentem-se, quer dizer, na voz passiva, sejam acrescentados seus sacrifícios, tá bom? E aí, vamos lá na última, né? Letra E. Finalmente, após décadas em que se, olha esse danadinho do se de novo, né? Acompanhando o verbo encarar, verbo transitivo direto. Encarar os animais, aqui eu falei teria objeto direto, mas o pronome se, aqui é partícula passivadora, quando o verbo é VTD. Vai transformar esse objeto. Ele vira sujeito paciente. Está no plural os animais, então eu deveria escrever aqui que se encararam, tá? No sentido que é voz passiva, que foram encarados os animais como objetos. Né, a indústria começou a repensar o sofrimento deles. Letra C, sim, resposta como a banca deu, tá certinho, tá? E aqui o gabarito, que é o próprio da banca, e o nosso também, sem problemas, sem previsão de recursos, tá? Votos de sucesso total da equipe Odon e do seu professor Márcio. E é isso, pessoal. Vamos firmes e fortes, cada vez melhores, tá bom? E você conta com a nossa equipe aí, né? Com a sua preparação e estimamos que tenham se saído bem e que sigam na caminhada cada vez melhores. É isso aí. Tchau, pessoal. Um abraço. Fui.
tudo bem com vocês? Tá todo mundo ansioso para a correção da VUNESP, que eu sei, gente. A gente teve um trabalhinho aqui corrigindo essa prova, viu? Vou contar para vocês que deu um trabalhinho corrigir essa prova, vocês vão ver do que eu estou falando, mas vamos começar e deixar de enrolação. Minha gente, a primeira questão tá aqui escrito em cima específicas, mas vai ser correção de SUS e específicas, né? 5 questões de SUS e as 30 questões das específicas. Então vamos começar. A Constituição Federal definiu que o direito à saúde, ao bem-estar e à felicidade é para todos os cidadãos, sejam pobres, ricos, empregados, desempregados, inclusive quem tem plano de saúde. Esse direito está fundamentado em um princípio do Sistema Único de Saúde denominado A. Universalidade, B. Resolutividade, C. Integralidade, D. Transversalidade e E. Interseccionalidade. E é claro que estamos falando do princípio de universalidade, que é aquele princípio que fala que a saúde é para todo mundo, independente de raça, independente de orientação sexual, independente de poder aquisitivo, de posição socioeconômica, enfim, independente de qualquer coisa, se tem acesso ao plano de saúde ou se não tem acesso ao plano de saúde, não importa. É a universalidade que diz que todo mundo tem direito à saúde, independente de qualquer coisa. Questão 17. Considerando que as conferências e os conselhos de saúde são os principais espaços para o exercício da participação e do controle social sobre a implementação da política de saúde em todas as esferas de governo, assinale a alternativa correta. Letra A. Os conselhos de saúde são responsáveis por pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento nas 3 esferas de gestão, em consonância com as diretrizes, os objetivos e as metas aprovadas nas conferências de saúde. E essa alternativa está errada, gente, porque Conselho de Saúde não vai pactuar nada. Conselho de Saúde tem caráter deliberativo. Isso está lá na Lei 8.142. Então, não tem nada de pactuação, não tem acordo, né? Pactuar é fazer acordo, não tem acordo com relação às etapas e os processos do prazo dos planejamentos. Na verdade, o Conselho de Saúde vai fiscalizar, vai agir ali, no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. Tem esse caráter fiscalizador. Letra B, os estados e municípios precisam comprovar o funcionamento dos conselhos e das conferências de saúde para receberem recursos financeiros do Ministério da Saúde. Está errada também, porque, como a gente pode ver aqui no artigo 4º, tem que comprovar o funcionamento do Conselho de Saúde, mas não da conferência. Então, colocar a Conferência de Saúde aqui nessa afirmativa tornou ela completamente falsa. Letra C. As conferências de saúde são realizadas anualmente pelos Conselhos de Saúde, com o objetivo de avaliar e aprovar os relatórios anuais de gestão. Isso aqui também está errado, porque não é anual, minha gente. Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos, é quadrienal e não anual. Letra D. As conferências de saúde e os conselhos de saúde têm sua organização e suas normas de funcionamento definidas pelo Poder Legislativo. E também está errada, porque Poder Legislativo não tem nada a ver aqui. Quem vai fazer isso é o próprio regimento interno dessas conferências e desses conselhos. Então, não é o Poder Legislativo, como a gente vê nesse outro print aqui do nosso material. Portanto, o que é que nos restou? A letra E. Nos conselhos e nas conferências de saúde, a sociedade é representada por diferentes segmentos sociais, incluindo governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que é a nossa composição paritária. É exatamente isso, essa é a nossa resposta. Porque os conselhos e as conferências são compostos por 50% de usuários, 25% de gestores e prestadores de saúde e 25% de profissionais de saúde. Assinale a alternativa que apresenta a definição das redes de atenção à saúde. Letra A. Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, erradíssimo. Porque isso aí, esse espaço geográfico contínuo, é a definição de região de saúde, não das redes de atenção. Letra B, colaboração firmada entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e os serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada. Isso aqui é o COAP, é o Contrato Organizativo COAPES, na verdade, né? Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, também está lá no Decreto 7508. Letra C, conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. E essa é a nossa resposta correta, está lá no nosso material de redes de atenção à saúde. Essa é exatamente a definição de redes de atenção à saúde. Vamos continuar as outras para ver o erro, né? Letra D, descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. E de acordo com o nosso print, isso é a descrição de mapa da saúde, não de redes. E por fim, letra E, instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição de regras da gestão compartilhada do SUS. E aí a gente tem as comissões intergestores, tanto bipartite quanto tripartite, não é a definição de redes, tá bom? Questão 19, a incidência, olha lá, quem assistiu as minhas correções dos simulados da VUNESP, fizemos 3, tá? 3 simulados VUNESP, um em janeiro, um em fevereiro e um agora em março, acho que foi o quê? Uma semana antes da prova. Quem assistiu sabe que eu avisei para vocês lerem, para vocês estudarem, para vocês se aprofundarem nessa parte de incidência, porque estava sendo cobrado com frequência nas provas de 2025 da VUNESP. Olha lá, não caiu a questão? Muito bem, virei mãe de Ná agora, né? A pessoa tá adivinhando o que é que a VUNESP vai botar na prova. Então, assim, quando eu falar, gente, presta atenção nisso aqui, prestem atenção nisso. Minha mãe fala, né, boca da gente, quando a gente fala o negócio acontece, pois eu falei, aconteceu. E digo, não foi a única que eu disse, tá, durante a correção dos simulados e que caiu na prova não, vocês vão ver que tem outra. Então, vamos lá. A incidência é uma medida de frequência de doenças utilizadas pela epidemiologia que indica a. O total de casos existentes de uma doença em um período de tempo e em uma população determinada. B. O número de óbitos entre a população sadia ou doente em determinado espaço geográfico. C. O total de óbitos entre os membros de uma população atingida pela doença. D. O número de casos novos de uma doença entre contatos próximos de casos conhecidos. E aí eu acho que essa daqui deu uma balançada no pessoal, porque já começou falando de casos novos, né? E letra E, a frequência com que surgem novos casos de uma doença originados de uma população em risco de sofrê-la durante um período de tempo determinado. Gente, é essa definição aqui, é a letra E. Olha o print da nossa aula e olha o print da correção lá que a gente fez do simulado. Falei de incidência, falei inclusive de letalidade. Era a mesma questão que falava de incidência e letalidade. Então, o coeficiente de incidência, como a gente pode ver nesse primeiro print, envolve apenas casos novos de uma determinada doença em uma população, que é o que está sendo dito, gente, na alternativa E. A alternativa D, ele fala entre contatos próximos de casos conhecidos. Então, o que ele está dizendo? Existe uma pessoa que está doente, e aí os contatos próximos dessa pessoa, a gente vai utilizar só eles para calcular a incidência, e não é quem está próximo de uma pessoa que já está doente. É naquela população, naquela cidade, naquele bairro, é uma população em risco de ocorrer essa doença. E aí os casos novos serão utilizados para calcular a incidência. Beleza?
O monitoramento das mortes na infância contribui para a avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população e subsidia o processo de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção pré-natal, o parto e a proteção de saúde infantil. O número de óbitos de menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos corresponde à definição de taxa de mortalidade A. Neonatal precoce, B. Infantil, C. Infantil tardia, D. Perinatal e E. Neonatal tardia. A resposta aqui, minha gente, é infantil. E olha só os prints. No nosso material de indicadores de saúde, a gente tem a definição de coeficiente de mortalidade infantil, que é exatamente o que está escrito aí no enunciado. Médio risco de morte para crianças durante o primeiro ano de vida. Probabilidade entre 1.000 crianças. E aí, ó, no primeirão simulado da VUNESP, aquele de janeiro, olha, gente, caiu uma questão muito parecida. A diferença é que estava pedindo a mortalidade pós-neonatal. Mas a explicação da questão e a atenção que eu falei para vocês terem com relação a ela foi falada lá em janeiro, a gente já está em março. Então, olha só como o nosso material ele é direcionado, ele é assertivo e ele leva em consideração questões muito recentes e padrão muito recente da VUNESP. A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. Para o cumprimento dessas ações de saúde, compete às secretarias estaduais de saúde e ao Distrito Federal. Letra A. Submeter à Comissão Intergestores Bipartite para resolução acerca das irregularidades constatadas na execução dos recursos do Bloco de Atenção Básica, conforme regulamentação nacional. E essa é a nossa resposta correta, tá, gente? Já digo de cara aqui a vocês. Essa é a nossa resposta correta. Vou mostrar o print para vocês. Botei bonitinho. O printzinho aqui, ó, compete às secretarias estaduais de saúde. Isso tá lá na Política Nacional de Atenção Básica. Submeter à Comissão Intergestores Bipartite para a resolução acerca das irregularidades constatadas na execução dos recursos do Bloco de Atenção Básica, conforme regulamentação nacional, visando, aí tem mais algumas coisinhas que a PNAB diz, né? E essas mais algumas coisinhas são o aprazamento para que o gestor municipal corrija as irregularidades, a comunicação ao Ministério da Saúde e o bloqueio do repasse de recursos ou demais providências conforme regulamentação nacional, consideradas necessárias e devidamente oficializadas pela Comissão Intergestores Bipartite. Fechou? Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma atribuição específica do cirurgião dentista na equipe de atenção básica, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica. Letra A. Executar limpeza, asepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. B. Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador. A gente já sabe que isso aqui tá falso, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tem como o cirurgião dentista participar, né, do levantamento epidemiológico fora a categoria examinador. Quem é que vai examinar se não for o dentista? Vai botar o médico para fazer exame de cavidade oral? Não vai, é o dentista que vai examinar. Mas letra A também tá falsa, viu, minha gente? O PNAB não disse que o dentista tem que executar limpeza, asepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, não. Na verdade, o auxiliar, ele pode fazer isso aqui. A desinfecção, a esterilização, a questão da biossegurança, ela não é feita só pelo dentista, ela é feita por todo mundo. Então, geralmente, quem vai fazer isso daqui, da letra A, é o auxiliar. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal. E essa daqui tá certa, gente. É exatamente isso que a PNAB diz, olha o print.
Olha o printzinho do nosso material. Eu vou parar de escrever do lado de cá, porque eu mesma planejo meus prints de um lado e eu vou escrevendo do mesmo lado do print. Aí fica difícil, né? Atribuições do cirurgião dentista na atenção básica. Olha aqui, ó, destacadão em amarelo para vocês. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território. Essa é a nossa resposta dessa questão. Fechou? Vamos para outra. Frente à dificuldade de acesso aos serviços de saúde e ao crescente aumento dos atendimentos à população idosa, às pessoas com doenças crônicas degenerativas ou com sequelas provenientes de doenças ou acidentes, a atenção domiciliar destaca-se como importante possibilidade de resposta do Sistema Único de Saúde. Com o objetivo de identificar sentinelas de riscos sociais e individuais das famílias adscritas a uma equipe, refletindo o potencial de adoecimento de cada núcleo familiar, surgiu a escala de vulnerabilidade familiar de Coelho e Savassi 2004. Com base nessa escala, uma família que apresenta score 12 apresenta vulnerabilidade familiar, média, mínima, habitual, máxima e menor. E de acordo com a escala, gente, se você tem um score, se a família tem um score de 9 ou mais, então o risco familiar é o R3, é um risco máximo. Portanto, é letra D a nossa resposta. Gente, para vocês se situarem, porque eu não sei se todo mundo já percebeu, mas a VUNESP colocou diversos tipos diferentes de prova, tá, em Campinas, e mudou apenas a ordem das alternativas. Então, as questões, elas estão vindo na mesma ordem, as mesmas questões, tudo bonitinho, porém, as alternativas, elas mudaram a ordem aí em cada tipo diferente de prova. Esse que eu tô corrigindo aqui é a versão 1, é o primeirão lá. Mas existem outros tipos de prova e aí vocês vão ver onde é que tá a letra com a alternativa correta, tá bem? O apoio matricial, também chamado de matriciamento, é um modo de realizar a atenção em saúde de forma compartilhada, com vistas à integralidade e à resolubilidade da atenção por meio do trabalho interdisciplinar. Na atenção básica em saúde ou atenção primária em saúde, ele pode se conformar através da relação entre a unidade de pronto atendimento e núcleos hospitalares de epidemiologia, B, centro de especialidade odontológica e equipes de saúde da família, C, unidade de terapia intensiva e núcleos de apoio à saúde da família, D, unidade de pronto atendimento e centro de referência em diagnóstico e terapêutica, e E, equipes de saúde da família e núcleos de apoio à saúde da família. E é claro que a resposta aqui, gente, é a letra E. Por que as outras estão erradas? Porque as outras estão falando sobre unidades, sobre centros. E o apoio matricial é a colaboração entre as equipes de diferentes especialidades. Então, a única que fala sobre duas equipes é a letra E aqui nessa questão, beleza? O projeto terapêutico singular é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas com um indivíduo, uma família ou um grupo e resulta na discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar. O PTS desenvolve-se em 4 movimentos. A. Avaliação, reunião de equipe, interconsulta e tratamento. B. Entrevista, reunião de equipe, avaliação e registros. C. Entrevista, divisão de responsabilidades, tratamento e reavaliação. D. Diagnóstico, definição de metas, divisão de responsabilidades e reavaliação. E E. Diagnóstico, prognóstico, tratamento e reabilitação. Olha o print da aula da professora Ângela. Aula não, perdão, do PDF da professora Ângela. Resposta correta aqui, minha gente, é a letra D, tá? Então, vamos lá, deixa eu botar a ponteirinha laser. Diagnóstico, avaliação diagnóstica. Definição de metas, divisão de responsabilidades, ó, planejamento de ações e acompanhamento. Essas duas partes aqui falam sobre a divisão de responsabilidades. E reavaliação aqui embaixo. Tudo bonitinho, mastigadinho, explicadinho para vocês. Não tem como dizer que a equipe do Odon não foi excelente nessa prova de Campinas.
As redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as redes temáticas de atenção à saúde. Letra A, rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, rede de cuidado à criança, rede de cuidado à pessoa idosa e rede cegonha. Gente, eu não vou nem perder tempo, porque vai ficar só repetindo nomes e ordens de redes diferentes aqui. Então já vamos logo pro print, pra gente comparar de vez com a resposta correta. E aqui o print do nosso PDF, né, de redes temáticas, fala exatamente o que está escrito, gente, na alternativa B. Então, rede cegonha aqui, rede cegonha aqui. Rede de atenção às urgências e emergências, está aqui no número 2. Rede de atenção psicossocial, está aqui no número 3. Rede de cuidado às pessoas com deficiência, está aqui ó, no número 5 do nosso material. E rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, está aqui no nosso número 4. Certinho, papum, na cara de vocês, tá? Então, quem leu o material, quem assistiu a aula, com certeza acertou essa questão. Questão 27, a governança das redes de atenção à saúde no SUS deve ser feita. Gente, olha quantas questões sobre redes de atenção teve nessa prova. Isso daqui é um pouquinho de mudança de padrão, sim, da VUNESP, tá? Então, assim, a gente sabe que dos últimos 3 anos para cá, o padrão da VUNESP, dentro da parte de específicas, era cobrar um número muito maior de questões voltadas para a odontologia. Então, tinha muito estomatopatologia, por exemplo. Mas nessa prova de Campinas veio para quebrar completamente o padrão, porque mesmo dentro da parte de conhecimentos específicos, veio bastante questão sobre SUS. Então, essa daqui é um belo exemplo do que eu estou falando, né? A governança das redes de atenção à saúde no SUS deve ser feita pelas comissões intergestores, B, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, C, pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, D, pela Coordenação Geral de Regulação Assistencial e E, pelo Conselho Estadual de Saúde. E de acordo com o print da nossa aula, a governança vai ser feita pelas comissões intergestores, ou seja, letra A. O programa Saúde na Escola é essencialmente articulado entre distintos setores com o objetivo de melhorar a saúde dos educandos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, reduzir a evasão escolar e a intermitência de frequência por motivos de agravos de saúde e promover ações de saúde, além de reforçar compromissos e os pactos estabelecidos entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Relativo ao monitoramento e à avaliação das temáticas desenvolvidas em âmbito nacional, observou-se em um ranking das temáticas do Programa Saúde na Escola, desenvolvidos em 2023, em percentual total de ações. As 5 temáticas com maiores resultados foram as ações de... Eu já vou mostrar aqui para vocês qual é a alternativa correta, tá, gente? É a letra B, não vou perder tempo lendo todas. É a letra B, que fala aqui de promoção da saúde, alimentação saudável de práticas corporais e atividade física, de saúde ambiental e de verificação da situação vacinal. E aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte, tirei um print. Gente, isso daqui é uma nota técnica. É uma nota técnica que foi publicada como resultado dessa pesquisa. E acreditem, gente, isso daqui não é cobrado frequentemente em prova, não. A VUNESP, dessa vez aqui, ela veio para lascar com todo mundo. Ela quis dizer assim, vou separar o joio do trigo. Eu vou pegar aquela criatura que buscou o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do detalhe. E aí colocou uma coisa que a gente nem nunca vê em prova, que é justamente uma nota técnica, né? Então aqui, deixa eu botar uma ponteirinha laser. Os 5 primeiros são exatamente os que estão descritos na alternativa B, que eu marquei para vocês aqui. Então procurem na prova de vocês, provavelmente vai estar numa letra diferente, mas é exatamente a alternativa que fala promoção da saúde bucal, de alimentação saudável, de práticas corporais e atividade física, de saúde ambiental e verificação da situação vacinal. Beleza?
29, né? Índice usado em levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, que permite estimar a gravidade da cárie não tratada e patologias associadas. Que índice é esse, minha gente? Olha lá, isso aqui é a aula da professora Emanuele, viu? Ela pega vocês. Letra A, CPOD, CLD. Letra B, de necessidade de tratamento odontológico. Letra C, de saúde dental. Letra D, de capa. E letra E, de PUFA. E a gente tá falando, claro que é da letra E. Olha o print da aula da professora Emanuele, do PDF, né? Da aula mesmo não, do PDF da professora Emanuele. O índice de PUFA descreve ali, ó, dentição permanente, dentição decídua respectivamente. Então, permanente maiúsculo, decídua minúsculo, tem como objetivo determinar prevalência e registrar as sequelas de cárie não tratada com informações complementares ao índice CPOD. Justamente aí que a gente vê no enunciado da questão. Beleza? No levantamento epidemiológico de saúde bucal, projeto SB Brasil de 2020, a avaliação da condição periodontal segue o método empregado no projeto SB Brasil 2010, bem como a recomendação do último manual da OMS, e inclui o índice de perda de inserção periodontal, que é recomendado para a população adulta e idosa e avalia o acúmulo da doença periodontal destrutiva ao longo da vida. Com base nesse índice, é correto afirmar que o código 2 refere-se à perda de inserção entre A, 4 e 5 mm, B, 9 e 10, C, 6 e 8, D, 0 e 3 e E, 9 e 11. Olha o PDF da professora Natália. A professora Natália que fez live semana passada, viu? Professora Natália, um beijo, professora. Excelente live e excelente aula. Melhor ainda o PDF dessa mulher, minha gente. Olha isso daqui que tá lá, bonitinho pra vocês. Olha aqui, código 2, perda entre 6, agora foi, e 8 milímetros. Portanto, qual é a resposta aqui? Letra C, 6 e 8. Vamos prosseguir. A OMS sugere para levantamentos em saúde bucal a composição da amostra segundo idades índice e grupos etários específicos. Qual idade é especialmente importante, pois foi escolhida como a idade de monitoramento global de cárie, para comparações internacionais e o acompanhamento das tendências da doença. Vem aqui a aula de quem, gente? Professora Emanuele. Professora Emanuele é maravilhosa. Olha o que está escrito aqui, ó, na primeirinha, na de cima aqui, ó, 12 anos. Qual é a resposta? Letra B, 12 anos. Então percebam que o aluno odon é diferenciado. Toda a questão aqui, a gente tem um print de aula ou material em PDF nosso para comprovar que tudo que cai na prova está no nosso curso. Gente, se você ainda não é aluno, tá perdendo tempo, viu? Tá vacilando. Olha quanta questão tem a resposta nos nossos materiais. Isso aqui tá incrível, isso aqui tá excelente. De forma geral, o monitoramento das condições de saúde bucal da população brasileira, a partir dos levantamentos nacionais desde o final da década de 80, revela uma melhoria na saúde bucal. No entanto, o alto percentual de componente cariado, cárie não tratada, na dentição decídua manteve-se elevado. Em 2010, esse percentual foi igual a print da aula da professora Emanuele, do PDF no caso, né? Print do PDF da professora Emanuele. Além disso, a população de dentes não tratados se manteve no patamar de 80%. E aí vem a resposta da questão, letra D, 80,3%. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma doença constante na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados no território nacional. Eu sei, gente, que é muito chato quando cai questão da lista nacional Eu sei, gente, que é bem chato quando cai questão dessa lista, porque a lista ela é decoreba. É uma lista imensa e que tem que decorar, não tem jeito. Então aqui no print da lista que a gente disponibiliza para vocês lá dentro da nossa plataforma, tá aqui, ó, hepatites virais. Eita, que setinha horrível. Né? Bonitinha aqui agora, bora lá, pintadinha. Hepatites virais. Qual é a resposta? Letra A. As outras, gente, não estão
na lista. Não tá na lista. Só tá hepatites virais. A gente tem que decorar essa parte. Não tem jeito, tá? Não tem outra alternativa, não. Infelizmente, algumas coisas no mundo dos concursos é decoreba. Paciente de 64 anos, sexo masculino, dentado superior e inferior, apresenta uma mancha branca na mucosa do palato duro que não pode ser removida por raspagem. Uma hipótese de diagnóstico plausível é a candidíase. A, hiperplásica crônica. B, pseudomembranosa. C, atrófica aguda. D, multifocal crônica. E E, atrófica crônica. Resposta, letra A, com um print lindo lá do nosso PDF de estomatologia da professora Carla, representada por placas brancas que não podem ser raspadas, candidíase crônica hiperplásica. Copiou, colou, né? A VUNESP parece que pegou nosso material, copiou ali e colou aqui na questão. Não é, gente. A gente não faz a prova. Não é a gente que faz a prova da VUNESP, não. Queria, mas não é a gente. O que é que significa isso? Que o Odon está alinhadíssimo com as bancas, inclusive bancas importantíssimas. A gente sabe que a VUNESP é uma das bancas mais importantes do país. Doença ocasionada por um protozoário intracelular obrigatório. Doença ocasionada por um protozoário intracelular obrigatório. No indivíduo imunocompetente normal, a infecção é frequentemente assintomática. Se os sintomas se desenvolverem, geralmente são brandos e os pacientes podem ter febre baixa, linfadenopatia cervical, fadiga e dor muscular ou articular. A linfadenopatia envolve um ou mais linfonodos na região perioral, como o linfonodo vestibular ou submentoniano. Nesses casos, o cirurgião dentista pode diagnosticar a doença. A descrição refere-se a letra A, aspergilose, tá falso. Aspergilose não é protozoário. Aspergilose é uma infecção fúngica. Letra B, mononucleose infecciosa, tá falso. Isso aqui é uma infecção viral causada pelo vírus Epstein-Barr. Letra C, histoplasmose, falso também. Isso aqui é infecção fúngica. Letra D, criptococose, também é infecção fúngica. Olha aqui a nossa resposta. Toxoplasmose é exatamente a descrição que está no enunciado. Então, só de saber quem é o agente causador da doença, a gente já consegue responder essa questão. Paciente de 3 anos do sexo feminino apresenta gengiva aumentada dolorosa e eritematosa com a presença de úlceras recobertas por uma fibrina amarela. O aparecimento é abrupto e acompanhado por linfadenopatia cervical anterior, calafrios, febre, náusea, anorexia e irritabilidade. Com base no caso clínico descrito, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de diagnóstico plausível e o respectivo agente etiológico. Letra A, exantema súbito, vírus do herpes simples, HSV do tipo 2. B, citomegalovírus, herpes vírus humanos, HHV3. Letra C, mononucleose infecciosa, HHV6 ou possivelmente HHV7. E eu já falei anteriormente que a mononucleose infecciosa é causada pelo vírus Epstein-Barr, então não é HHV, tá? É o EBV. Letra D, doença mão-pé-boca, vírus Epstein-Barr, tá aqui embaixo, né? E letra E, gengiva estomatite herpética aguda, vírus herpes simples, HSV do tipo 1. Letra E, a nossa resposta. Olha as características que estão lá descritas no nosso material em PDF sobre a gengiva estomatite herpética. Selecionei algumas partes aqui porque eu não vou ler tudo para vocês ficarem perdendo tanto tempo aqui nesse vídeo. Então, ó, entre os 6 meses e 5 anos de idade, com pico de prevalência entre os 3 anos de idade, paciente de 3 anos. Febre, anorexia, irritabilidade, mal-estar e cefaleia. Tudo que tá aqui, ó, descrito. Tudo tá aqui descrito bonitinho. Áreas de ulceração recobertas por fibrina amarela, ó. Úlceras recobertas por fibrina amarela. A descrição inteira bate bem certinha. Portanto, não tem como ser outra resposta, senão a gengiva estomatite herpética primária, tá bom? E aí,
questão 37 fala de quê? Vamos lá, vamos ler, porque eu vou dizer, eu avisei. Paciente de 70 anos do sexo masculino apresenta uma lesão esofítica, céssio-rósea, bem delimitada, indolor, com projeções superficiais curtas no palato mole. Sabendo tratar-se de uma doença sexualmente transmissível, induzida por papilomavírus humano, HPV, é correto afirmar que uma hipótese de diagnóstico plausível é A. Gonorreia, B. Noma, C. Condiloma lata, D. Condiloma acuminado e E. Pápulas fendidas. Lembram que eu falei a vocês nos 2 últimos simulados que a VUNESP ia cobrar alguma questão sobre condiloma acuminado? Gente, foi dito e certo. Eu previ isso acontecendo. Por quê? Porque já vinha sendo colocado em diversas provas desse ano de 2025. A prova de Sertãozinho teve questão sobre condiloma acuminado. A prova de Presidente Prudente teve questão sobre condiloma acuminado. Era nítido que iria cair novamente, que a VUNESP iria manter esse padrão nessa prova também. E olha só onde o condiloma acuminado foi abordado também, gente, na nossa revisão. Professora Carla explicou muito bem explicadinho todos os detalhes sobre o condiloma acuminado lá nas nossas aulas de revisão. Então, quem teve acesso à nossa reta final, e não só acesso à reta final, mas também aos simulados que a gente fez correção, então com certeza acertou essa questão aqui. Não tinha como errar, beleza? Então prestem sempre atenção quando eu disser, gente, isso aqui pode sim cair em prova. Geralmente eu acerto. 38. Além do princípio ativo, uma fórmula farmacêutica geralmente contém coadjuvante farmacotécnico que tem a função de, letra A, dissolver-se de forma homogênea ao princípio ativo e aos demais componentes da fórmula farmacêutica, são inertes. Letra B, facilitar a dissolução do princípio ativo no veículo ou recipiente, ou ainda funcionar como agente suspensor ou emulsificante. Letra C, evitar alterações de ordem física, química ou biológica e aumentar a estabilidade do produto. Letra D, auxiliar a ação do princípio ativo por diferentes mecanismos. E letra E, corrigir o produto final no tocante às suas propriedades organolépticas, cor, odor e sabor, a fim de torná-lo mais aceitável por parte do consumidor. E aí vem um print da aula da professora Amanda, um print do PDF, da professora Amanda. Olhe como é o coadjuvante farmacotécnico, facilita a dissolução do princípio ativo no veículo ou recipiente, ou age como agente suspensor ou emulsificante, é o que, gente? Letra B é a nossa resposta correta. Anestésico local com rápido início de ação, 1 a 2 minutos, baixa lipossolubilidade e alta taxa de ligação proteica. É metabolizado no fígado e no plasma sanguíneo. Como a biotransformação começa no plasma, sua meia-vida plasmática é mais curta do que a dos demais anestésicos, aproximadamente 40 minutos, o que propicia a eliminação mais rápida pelos rins. Por essas características farmacocinéticas, reúne as condições ideais de ser o anestésico de escolha para um uso rotineiro em adultos, idosos e pacientes portadores de disfunção hepática. A descrição refere-se ao seguinte anestésico: A. Lidocaína, B. Bupivacaína, C. Articaína, D. Prilocaína e E. Mepivacaína. Olha o print. A articaína tá lá, viu, gente, no nosso resumão de anestesiologia. A articaína tem um rápido início de ação, 1 a 2 minutos, potência 1 a 5 vezes maior, baixa lipossolubilidade e alta taxa de ligação proteica, mesma coisa que está aqui dizendo no enunciado, é metabolizada no fígado e no plasma sanguíneo. Por quê? Porque a articaína ela tem um anel tiofino na sua composição molecular, na sua composição química. Então, esse anel tiofino propicia que essa articaína comece a ser metabolizada ali no plasma. Então, existe uma parte metabolizada no plasma e uma parte metabolizada no fígado, a parte de metabolização hepática. Portanto, gente, a articaína é a nossa resposta correta.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente considerações gerais a respeito da prescrição dos anti-inflamatórios não esteroidais. Letra A. Os AINES podem causar retenção de sódio e água, diminuição da taxa de filtração glomerular e aumento da pressão arterial sanguínea, particularmente em idosos. De cara, essa é a nossa resposta correta, gente. Isso aqui tá certinho. E olha só que coisa linda de ver o print da revisão VUNESP da professora Amanda. Na primeira questão corrigida por ela, teve uma questão da VUNESP que a resposta foi exatamente a mesma. Pediu também as características dos anti-inflamatórios e a letra C nessa questão que ela resolveu tá com o texto igualzinho da que a gente respondeu aqui na prova de Campinas. Então, olha só o nível da reta final da VUNESP que foi entregue a vocês. Excelente, não tem nem o que dizer, não é mesmo? Vamos para a próxima. Existem vários métodos para obter o controle da dor com anestésicos locais. O local de infiltração do fármaco em relação à área de intervenção operatória determina o tipo de injeção administrada. Um exemplo de bloqueio de campo. Letra A é a injeção papilar. Letra B são as injeções maxilares anteriores administradas acima do ápice do dente a ser tratado. Letra C, bloqueio do nervo nasopalatino. Letra D, do nervo mandibular. E letra E, do nervo alveolar supero-posterior. Tudo isso aqui é balela. A resposta correta é a letra B. Olha o print que eu trouxe aqui, minha gente, falando justamente do bloqueio de campo. O anestésico local é infiltrado próximo aos ramos nervosos terminais maiores, de modo que a área anestesiada será circunscrita, impedindo a passagem de impulsos do dente para o sistema nervoso central. Logo, se essas áreas são áreas de ramos nervosos terminais maiores, a gente está falando da região de ápice dentário. Fechou? Próxima questão. A cárie de acometimento precoce grave atinge os dentes de forma a causar-lhes sensível perda de estrutura, provocando com isso a redução das dimensões do arco, quer seja na dimensão vertical, quer seja encurtando. Causa prejuízos tanto durante a sua existência como também repercussões no decorrer do tempo. Assinale a alternativa correta em relação ao que se considera como cárie de acometimento precoce grave. Letra A presença de uma ou mais cavitações ou restauração nos molares superiores em crianças com idade inferior a 10 anos. B, a perda de dente por cárie em crianças com idade inferior a 12 anos. C, se o número de superfícies de dentes descidos, cariados, extraídos ou obturados for maior do que 2 na faixa etária de 72 a 84 meses. Letra D, se o número de superfícies de dentes descidos, cariados, extraídos e obturados for maior que 5 na faixa etária de 48 e 59 meses. E é a identificação de lesão cariosa cavitada na superfície oclusal de molares superiores em criança com idade inferior a 84 meses. E é claro que a gente está falando, peraí, que deu uma travadinha aqui. E aí a referência utilizada, a gente tem duas classificações. Então, se a gente estiver falando da cárie de acometimento precoce grave, se for um número de dentes acometidos maior do que 4 na faixa entre 36 e 47 meses, ou se for maior do que 5 entre 48 e 59 meses, que é exatamente o que está escrito aqui, ó, na letra D. Portanto, essa é a resposta dessa questão. Estudos científicos evidenciam um alto índice de redução dos níveis de cárie quando da aplicação tópica com vernizes fluoretados, principalmente nos primeiros molares permanentes recém-erupcionados. Em relação aos vernizes fluoretados, é correto afirmar: letra A, o ato de cuspir deve ser evitado logo após a aplicação do verniz na superfície dentária. Letra B, a lavagem abundante deve ser realizada 30 segundos após a aplicação do verniz, a fim de evitar que grandes quantidades do verniz aplicado sejam ingeridas. Letra C, as superfícies do esmalte que receberão o verniz devem estar úmidas para permitir a sua maior aderência. Letra D, a escovação no local de aplicação do verniz e a ingestão de alimentos devem ser evitadas por pelo menos
30 minutos. E letra E, as áreas onde o verniz foi aplicado devem ser umedecidas para evitar que ele seja removido das superfícies do esmalte. E essa daqui é a nossa resposta correta, minha gente, a letra E. Olha o print, deixa eu apagar o xizinho, né, que eu insisto em botar o negocinho escrito em cima do lugar que eu vou mostrar o print. Ó, minha gente, verniz fluoretado, lavagem abundante e secagem rigorosa, seguidas de isolamento relativo antes de aplicar o verniz. Então, o dente tem que estar seco e limpo antes da aplicação do verniz, e isso, ó, em isolamento relativo, não precisa necessariamente ser isolamento absoluto não. Vou apagar porque aqui ficou horrível, né? Mas tudo bem. Porém, depois que você já aplicou, deve-se, ó, umedecer as áreas onde o verniz foi aplicado para evitar que seja removido das superfícies do esmalte. Então, antes de aplicar o verniz, superfície limpa e seca. Depois que aplicou o verniz, aí a gente pode umedecer a superfície. Beleza? Ó, por que as outras estavam erradas, né? Pode cuspir sim por 30 segundos. Não devemos lavar. Lavar não é. Umedecer é diferente de lavar, tá, minha gente? Jejum por no mínimo 2 horas e no máximo, quando possível, 4 horas para evitar a remoção do verniz e evitar escovação e alimentos rígidos por pelo menos 12 horas. Senão vai remover ali o verniz que a gente colocou. A técnica de escovação dental de estilma modificada é indicada para as crianças mais habilidosas e interessadas. Assinale a alternativa correta em relação a essa técnica. E antes da gente sair lendo meio mundo de alternativa, com trocentas milhões de informações, porque cada alternativa é do tamanho de um livro aqui, eu já digo para vocês que a resposta, gente, da estilma modificada é a letra B. Olha o print da aula da professora Natália. Ó, estimular e massagear tecidos periodontais, evitar o aumento de retração gengival e exposição radicular pré-existentes. E aí, ó, posicionar a escova com as cerdas em um ângulo de 45 graus em relação ao dente, recobrindo uma parte da gengiva. Então, ó, preconiza-se a colocação da escova na região mucogengival, com o longo eixo das cerdas apoiado lateralmente na gengiva. Na superfície externa dos dentes, os movimentos são vibratórios, massageando a gengiva e os dentes, deslizando as cerdas até as pontas dos dentes, ou seja, se for dente posterior, superfície oclusal, se for dente anterior, superfície incisal. Então, é da região gengival para a incisal / oclusal, sempre nesse movimento. Aqui eu tô fazendo a arcada superior, se for arcada inferior é o contrário, né? Mas continua sendo da região gengival para a região incisal ou oclusal. Então, o movimento sempre da gengiva para a região incisal e oclusal, e é exatamente o que está sendo dito aqui nessa afirmativa. Beleza? Com relação à assistência odontológica a pacientes com doença de Parkinson, assinale a alternativa correta. Essa aula aqui foi a aula da professora Lara Pepita, né, de pacientes com necessidades especiais. Letra A, evitar o uso de isolamento absoluto em procedimentos restauradores errado. Erradíssimo. A gente, na verdade, vai usar sempre que possível, sim, o isolamento absoluto, de preferência em todas as consultas, tá? Todos os procedimentos que forem fazer. Letra B, ter cuidado na estabilização da cabeça e do tronco do paciente, evitando movimentos de flexão ou extensão do pescoço. E, na verdade, isso daqui está voltado para o paciente com síndrome de Down, não o paciente com doença de Parkinson. Letra C, utilizar abridores de boca, contribuindo para promover maior relaxamento do usuário nas atividades de abertura bucal e nos movimentos involuntários. Isso daqui está correto. Gente, manter o tônus muscular para um paciente que tem Parkinson é muito difícil. Então, às vezes, ele consegue manter ali por um período, mas não por um período muito longo. Então, se a gente consegue utilizar, ainda que seja um abridor de boca improvisado, isso vai ajudar muito na manutenção da abertura bucal.
Letra D, inclinar a cadeira odontológica em ângulo maior que 45 graus. Esqueça, não é para inclinar a cadeira em um ângulo maior do que 45 graus, porque existe aí o risco de engasgo, tá? Então, não de forma alguma. Letra E, evitar a estimulação sonora e visual, pois essas situações podem favorecer o desencadeamento de reflexos da tonicidade do labirinto, e isso daqui também está relacionado ao paciente com síndrome de Down, não ao paciente com Parkinson. Deixa eu apagar aqui porque tem um print, né? Para não ficar em cima do negócio que está escrito. Olha a aula da professora Lara Pepita. Exatamente tudo que está na questão. Então aqui, ó, isolamento absoluto sempre, inclinação máxima de 45 graus, auxílio na abertura bucal. Tudo que estava ali na questão está descrito aqui, inclusive a parte que eu falei que era relacionada à síndrome de Down, também está nessa mesma aula, mas na parte que a professora explica sobre o paciente com síndrome de Down. Em relação ao abscesso perirradicular agudo, assinale a alternativa correta. Letra A, no estágio em evolução, a dor é pronunciada após a ruptura do periósteo pelo exudato purulento, atingindo os tecidos moles supraperiosteais. Isso daqui está errado, porque em evolução a gente não tem ruptura de periósteo, porque isso aqui já é formação de fístula, de ponto de flutuação. Letra B, o estágio inicial é marcado por tumefação consistente não flutuante. Letra C, no estágio em evolução ainda não há coleção de exudato purulento. Na verdade, há coleção de exudato purulento, ele só não vai romper ali, né, a cortical. Letra D, o estágio evoluído é marcado por tumefação flutuante. Letra D é a nossa resposta correta. Olha aqui a aula da professora Lara Pepita. Venha lá, Michele, apague esse negócio. Pronto. Fase intraóssea inicial, dor pulsátil, mobilidade, vermelhidão, drenagem via canal. A gente vai usar analgésicos, antibióticos e necropupectomia. A coleção purulenta ainda se localiza aprisionada no interior do tecido ósseo. Se está no interior do tecido ósseo, não tem tumefação, nem mole nem rígida, não tem. Letra não. Segunda aqui, a fase subperiosteal, que é a fase em evolução. Dor difusa, edema, então já tem ali, né, uma tumefação, flegmão, analgésicos, antibióticos e necropupectomia para o tratamento desse paciente. E a coleção purulenta, gente, ela rompe a barreira óssea, porém não vai romper periósteo. Então ela começa a sair daqui em direção ao periósteo, mas não rompe essa barreira de periósteo, portanto, ainda não tem fístula, ainda não tem ponto de flutuação. Mas quando a gente chega aqui no estágio evoluído, aí a gente já tem a fístula com o ponto de flutuação, ó. O pus se encontra abaixo apenas do tecido submucoso, podendo ser de aspecto difuso ou localizado. Beleza? Pessoal, vou pedir desculpa a vocês, porque provavelmente minha imagem aí no vídeo está um pouquinho mais escura, mas é porque a energia aqui em casa caiu. Mas a energia elétrica pode até cair, mas a energia que a gente está aqui corrigindo esse negócio, não. Então, vou continuar. Para finalizar nossa correção, faltam poucas questões. Então, vamos lá. Em relação aos fórceps de número 17, é correto afirmar, letra A, suas pontas ativas apresentam extremidades pontiagudas no centro para que sejam encaixadas na bifurcação de dentes molares inferiores. Gente, essa é a nossa alternativa correta. Vamos marcar aqui com marca-texto. De cara, essa é a nossa alternativa correta, porque o fórceps de número 17 é um fórceps para molares inferiores. E a gente sabe que as raízes de molares inferiores são para mesial e para distal. Temos uma raiz mesial e uma raiz distal. Portanto, tem que ter ali uma pontinha pontiaguda, uma extremidade pontiaguda, justamente para encaixar nessa parte da bifurcação. Letra B, são adequados para a remoção de todos os dentes inferiores? Não, são só os molares. Letra C, são também chamados de fórceps chifre de vaca? Não é. Vou mostrar para vocês no print da aula da professora Juliana, que é outro fórceps que é chamado de chifre de vaca, não o 17. Letra D, são indicados para os dentes molares superiores permanentes que apresentam raízes fusionadas
e cônicas, não, já falei que a indicação é de molares inferiores. E são utilizados principalmente para remover raízes fraturadas, também não, isso aí é outro fórceps. Então olha aqui o print da aula da professora Juliana. Então a gente vê aqui, ó, fórceps 17 indicado para molar mandibular. E qual é o chifre de vaca, gente? É o 87, é outro tipo de fórceps, beleza? Questão 48. Gente, questão polêmica essa, tá? Então presta bastante atenção. O tratamento expectante, stepwise excavation, é uma opção conservadora quando o profissional se depara com uma lesão cariosa extensa, em que a sintomatologia dolorosa dá indícios de uma pulpite tendendo ao irreversível. E o exame radiográfico confirma a proximidade com a câmara pulpar. Em relação a essa modalidade de tratamento, é correto afirmar que essa intervenção. Vou pular a leitura de cada um e vou direto para a resposta que a banca deu. A VUNESP, gente, deu como gabarito dessa questão, ó, letra C. Consiste em remover parcialmente a dentina cariada de forma a manter a dentina amolecida, infectada, contaminada, nas paredes profundas da cavidade, com o intuito de evitar a exposição pulpar. Após determinado tempo de espera, realiza-se uma nova abordagem para a remoção de todo o tecido cariado amolecido que ainda persiste. Qual é a polêmica aqui, ó? É isso daqui. Manter a dentina amolecida. Gente, isso não é um consenso na literatura. Infelizmente, existem autores que consideram que é realmente para manter a dentina amolecida. Existem autores, vou diminuir, existe uma referência bibliográfica que indica a manutenção da dentina amolecida e que é bem provável que seja a mesma referência bibliográfica utilizada pela VUNESP para formular essa questão. E existem outras referências bibliográficas que indicam que toda a dentina infectada, que é a dentina que está amolecida, ela deve ser removida, inclusive da parede pulpar, né, da cavidade profunda, para que se mantenha apenas a dentina afetada, que é aquela dentina que sai em lascas durante a curetagem, que é a dentina passível de remineralização. E aí, o que é que a gente faz com isso, Michele? O que é que a gente vai considerar? Gente, infelizmente, a banca, ela é soberana na hora de aceitar ou negar um recurso, de deferir ou indeferir um recurso. A gente pode sim tentar o recurso, já que existem referências que dizem que não é necessário manter essa dentina amolecida, na verdade que não é necessário, que a gente não deve manter essa dentina amolecida, mas sabendo que a banca pode ou não aceitar. Infelizmente, as coisas funcionam dessa forma. Então, primeiro eu vou mostrar a vocês a referência que foi considerada pela VUNESP, a referência que diz que a gente realmente precisa manter a dentina amolecida. É o livro Odontologia Restauradora Estética e Funcional, de Carlos Rocha Gomes, saiu errado aqui, mas é Gomes, Torres et al. E aí fala aqui o seguinte, ó. Na primeira sessão clínica, quase toda a dentina cariada é removida. Tô falando dessa parte aqui embaixo, tá, minha gente? E apenas o tecido dentinário desmineralizado, amolecido e ou úmido na parede pulpar do preparo cavitário é mantido, como mostrado na figura, e aí o livro mostra uma figura. O que acontece? Essa referência é a menos utilizada nos concursos de odontologia. A VUNESP é uma exceção, a VUNESP pegou essa referência para utilizar nessa questão, porém não é a regra não, viu gente? A maioria dos concursos, vamos dizer aí que 95% dos concursos vão utilizar a referência do Mondelli, do Baratieri, que são livros acadêmicos mais consolidados, mais difundidos nas nossas escolas de odontologia do Brasil. Então, esses livros, Baratieri, Mondelli, eles dizem exatamente isso daqui, ó. Isso aqui é do Mondelli. Modelos de remineralização da dentina afetada como o tradicional tratamento expectante, ou seja, o Mondelli fala que o tratamento expectante vai remineralizar a dentina
afetada, ele vai deixar a dentina afetada. E é exatamente essa referência aqui que a gente usa nos nossos materiais do curso. Por quê? Porque é a mais utilizada pelos concursos Brasil afora. Então, tenham em mente, a partir de agora, que a VUNESP, ela é a linda, né? Ela é a exceção de tudo. A VUNESP vai utilizar exatamente a referência que quase ninguém usa, que é a referência que fala que na parede pulpar, para o tratamento expectante nas cavidades muito profundas, a gente vai deixar a dentina amolecida lá, mesmo sendo infectada. Vai deixar para o tratamento expectante, beleza? Aqui também, ó, esse outro print aqui de baixo é um artigo que fala exatamente a mesma coisa do Mondelli, ó, gente. Tratamento pulpar indireto pode ser realizado em sessão única ou em 2 ou mais sessões. A principal diferença entre cabeamento pulpar indireto e escavação gradativa ou tratamento expectante é que o cabeamento pulpar indireto remove quase completamente a dentina afetada, deixando uma leve camada de dentina desmineralizada sobre a parede pulpar, não existindo a necessidade de reabertura, sendo realizada uma restauração definitiva. Já o tratamento expectante é realizado em 2 ou mais sessões e tem como objetivo propiciar condições para uma resposta biológica da polpa por meio da produção da dentina terciária, sendo a cavidade vedada por uma restauração provisória. Então aqui eles falam, né, os autores, que são esses aqui de baixo, viu, gente? Deixei o nome do artigo e o nome dos autores para que, caso vocês queiram solicitar o recurso, vocês tenham condições disso. Então, podem solicitar o recurso tanto com o Mondelli quanto com esse artigo aqui de baixo. Então, esses autores do artigo, eles estão dizendo o quê? Que tanto o cabeamento pulpar indireto quanto o tratamento expectante, eles vão fazer a remoção da dentina amolecida e deixar a dentina afetada. A diferença é que no cabeamento pulpar indireto, essa dentina afetada que é deixada, ela é de uma espessura menor, porque durante a escavação a gente vai tirar um pouco mais de dentina afetada, além do que a gente tiraria se a gente estivesse fazendo um tratamento expectante. Então, nós temos aí referências que mostram que a questão ela deve ser anulada, porém também a VUNESP tem referência bibliográfica que mostra que a questão está correta. E aí vai de vocês, do coraçãozinho de vocês, querer solicitar o recurso ou não, sabendo que ele pode ser indeferido, tá bem? O dente 44 apresenta a lesão cervical não cariosa, com 1,5 mm de profundidade e ausência de hipersensibilidade dentinária. O tratamento mais indicado para esse caso consiste em A. Aplicação de laser de baixa intensidade, restauração adesiva e preservação. B. Remoção do fator etiológico e preservação apenas. C. Remoção do fator etiológico, aplicação de laser de alta intensidade e preservação. D. Restauração adesiva e preservação apenas. E remoção do fator etiológico, restauração adesiva e preservação. E a letra E, gente, é a nossa resposta. Qualquer tipo de lesão cervical não cariosa, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover o fator etiológico. Então, é por causa de contato prematuro? É um trauma oclusal que está acontecendo? Vamos remover o trauma oclusal. É por conta de uma dieta muito ácida? Então, vamos modificar essa dieta que está muito ácida. O primeiro passo é a remoção desse fator etiológico. Eu removi o fator etiológico, o que é que eu preciso fazer agora? Restaurar aquela lesão. Eu não vou deixar a lesão ali aberta, ao léu, principalmente se ela tiver, aqui no caso não é, né? A questão não é, mas principalmente se ela tiver associada à hipersensibilidade dentinária. Então, eu vou sim fazer a remoção do fator etiológico e vou fazer uma restauração adesiva e preservar esse caso. E aqui, ó, como a gente pode ver na aula da professora Emanuele, ó, a cavidade será a própria lesão de erosão abrasão, a crescida do bisel. Ela ainda fala nessa aula que o Busato é a referência mais utilizada quando a gente fala de lesões cervicais não cariosas e que as melhores restaurações são as realizadas com resinas compostas microparticuladas. Então, durante essa aula aqui, a professora Emanuele detalha muito bem como que a gente deve se comportar frente a essa situação de lesão cervical não cariosa, beleza? E nossa última questão, em relação à técnica radiográfica oclusal maxila total 65 graus, assinale a alternativa correta. E, gente, cabe recurso, tá? Letra A, o ponto de incidência é a glabela.
Letra B, a distância da fonte de raio-x até o filme é padronizada em 1,52 metros, isso daqui não existe, tá? Tá erradíssimo. Letra C, é contraindicada para pacientes com problemas na coluna, pois como o paciente precisa esticar o pescoço para trás, há risco até de fratura de vértebras, principalmente cervicais, e a gente está falando de maxila. Então, maxila, o paciente não vai precisar hiperestender a cabeça para trás. Isso a gente faz na oclusal de mandíbula. Mas na oclusal de maxila, o paciente vai estar sentado retinho, bonitinho, olhando para a cara de vocês. Letra D, não há sobreposição do osso frontal na região de molares, o que amplia a visão dessa área. Essa daqui, gente, foi a alternativa considerada correta pela banca. Porém, eu digo para vocês que a alternativa correta é aqui, ó, letra A. Tô circulando com o mouse, tá, gente? Não tô com minha canetinha por conta da falta de luz. É a letra A. Então, a gente tem aqui os prints de livros que corroboram que a letra A é a resposta correta, que o ponto de incidência durante uma tomada radiográfica oclusal de maxila total 65 graus é a glabela. E aqui, então, gente, são duas referências bibliográficas dizendo que realmente cabe recurso aqui nessa questão. Então, aqui nessa primeira parte do livro de Freitas, a referência é essa daqui, tá? Vocês podem utilizar ela no recurso de vocês. Aqui, essa parte de cima é de maxila, essa parte de baixo é de mandíbula. E quando ele fala de maxila total 65 graus, a área de incidência é a glabela. E na área de... Quando é a maxila na região de incisivos, a oclusal de incisivos, aí também é um ângulo de 65 graus, porém a área de incidência muda, é o ápice do nariz. E aí quando eu mudo essa incidência, realmente vai para a resposta daquela questão. Não tem sobreposição do osso frontal na região de molares. Só que não é maxila total, como o enunciado da questão pede. Maxila total é a área de incidência na glabela. Uma outra referência que fala a mesma coisa aqui, gente, é a Marlene Pereira, tá? Referência essa aqui embaixo, vocês podem utilizar também. Fala exatamente a mesma coisa. Na radiografia de maxila total, ó, a gente tá falando aqui, exame oclusal de maxila, região total 65 graus, a glabela é a área de incidência. A metade do nariz, o dorso do nariz, o ápice do nariz, tudo é sinônimo. É para a oclusal de incisivos. Então, a banca errou realmente nessa daqui e cabe sim o recurso. E é isso, minha gente. Ficamos por aqui com a nossa correção. Mais uma vez, peço desculpas a vocês pela falta de qualidade aqui nos slides finais, mas como a gente está com pressa, correndo aí para liberar essa correção para vocês, às vezes acontece esse tipo de imprevisto, tá bom? Um beijo, minha gente. Façam os recursos, tentem, não custa nada, mesmo aquela questão de dentística, né, sobre o tratamento expectante, não custa nada tentar o recurso. A tentativa é sempre válida porque o não a gente já tem, então não custa nada tentar, tá bom? Um beijo e excelente semana para vocês.